E agora, Yuri Pita, a gente vai ter uma entrevista muito importante neste momento, porque a Controladoria Geral da União divulga hoje a proposta para aumentar a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares lá no portal da Transparência. Essa iniciativa cumpre o prazo de 30 dias que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o ministro Vinícius Marques de Carvalho, ministro da CGU. Muito boa tarde, ministro. Muito obrigada por entrar ao vivo conosco. E eu já peço, direto ao assunto, que o senhor destaque os principais pontos que vão garantir a tal da transparência tão desejada, não só exigida pelo Supremo, mas também pela sociedade. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Na verdade, de fato, é um avanço bastante relevante que a gente está promovendo agora no portal da Transparência para garantir que a sociedade tenha acesso à informação de qualidade sobre o uso dos recursos públicos, né? É um compromisso do presidente Lula e é um compromisso que, no fundo, já vinha sendo construído ao longo desse ano e meio, desse mais de ano e meio de governo, e que com essa decisão do Supremo a gente pôde ter diretrizes bastante específicas para serem seguidas nessa primeira proposta de mudança do portal da Transparência. O que vai acontecer em concreto? Na verdade, agora a gente vai ter uma integração maior do portal com outras bases de dados do governo federal, como o chamado TransfereGov. E essa integração vai possibilitar, por exemplo, em primeiro lugar, que você consiga saber, por exemplo, uma emenda parlamentar, sobre uma emenda parlamentar, o que aquela emenda parlamentar gerou em termos de convênios que estão associados a ela, né? Então, com apenas um clique, por exemplo, na emenda que o cidadão tenha interesse, ele vai poder ter acesso a todos os convênios e instrumentos relacionados à execução dessa emenda parlamentar no governo federal, né? Então, na página, por exemplo, de detalhamento desse convênio, você clicando também no número de convênio, ele vai te remeter para o portal TransfereGov, que é a plataforma oficial de convênios firmados pelo Poder Executivo, né, pelo governo federal. Isso é um grande avanço, porque vai permitir que as pessoas associem diretamente, os pesquisadores, os jornalistas, qualquer cidadão, associe diretamente uma determinada emenda parlamentar com um convênio específico que foi feito sobre ela. Outra coisa importante é que a gente vai ter agora uma possibilidade de cada cidadão ou cada cidadã realizar uma consulta por favorecido da emenda. Então, o cidadão quer, por exemplo, saber no seu município que emendas parlamentares que existem lá, que favoreceram aquele município, ou uma determinada entidade daquele município, uma ONG, por exemplo, ele pode, digitando o município ou a entidade, dentro dessa pesquisa, ou até o governo estadual, o estado da federação, ele consegue saber as emendas parlamentares que foram destinadas àquele município. E uma terceira inovação que nós estamos trazendo também é uma consulta que a gente está chamando de consulta por documentos de despesa, que aí tem uma dimensão, obviamente, técnica mais evidente, digamos assim, mas que ela é bastante relevante também, porque essa consulta ela vai disponibilizar todos os documentos relacionados àquela emenda parlamentar específica. Os documentos de empenho, liquidação e pagamento das emendas parlamentares. Então, essa pesquisa ela vai permitir que se acompanhe a evolução diária do pagamento, do empenho e do pagamento dessas emendas, né? Além de disponibilizar também uma quantidade maior de informação sobre essas emendas e sobre a forma como elas estão sendo executadas. Tudo isso eu acho que vai, primeiro, ao encontro das decisões do Supremo Federal em relação a esse tema, e vai possibilitar que a sociedade exerça o controle, melhore ainda mais a sua capacidade de exercer o controle sobre o uso dos recursos públicos. Ministro, Yuri Pita aqui falando com o senhor direto aqui de São Paulo. O ministro Vinícius Marques de Carvalho faz parte da comitiva do presidente Lula que está em Nova York, participou de reuniões também sobre assuntos correlacionados
a área da transparência, que atua a Controladoria Geral da União. Pelo que o senhor está explicando para a gente dessas inovações, ministros, por um lado, vai ser possível fazer, me parece, o caminho inverso do que normalmente a gente faz quando vai atrás dessa informação. Geralmente a gente parte do autor da emenda ou de onde saiu a emenda, e agora vai se poder partir da pesquisa também do destino desta emenda. E com isso, na sua avaliação, vai inibir casos, por exemplo, como que recentemente está sob investigação e veio a público, de um parlamentar de um estado destinar emendas para outro estado com o qual ele não tem nenhuma relação política, a não ser, muitas vezes, as relações partidárias ou até participação em esquemas sob suspeita, é isso? É importante mencionar, inclusive, que esse ponto específico, Yuri, já foi objeto de decisão do ministro Flávio Dino, né? Ele explicitamente proibiu esse tipo de situação em que um parlamentar destina emenda para outro estado que não aquele que o elegeu. Mas, independentemente disso, eu acho que a resposta é positiva à sua pergunta, porque as pessoas vão ter acesso a essa informação com mais facilidade, né? E vão poder saber se um parlamentar, principalmente, eventualmente, possam questionar por que um parlamentar do seu estado está destinando emendas a outro estado, por exemplo. Isso pode, eu não estou aqui questionando, obviamente, os objetivos, né? Podem ter objetivos legítimos que faça isso acontecer, mas o fato que para nós aqui importa, da perspectiva de quem gere o portal da transparência, que essa informação esteja à disposição do público, né? O portal da transparência, ele não inventa nada, tá, Yuri? Ele só apresenta as informações que a gente consegue obter a partir de dados e informações públicas que a sociedade precisa ter acesso. Ministro, tem mais uma pergunta para o senhor aqui de Brasília, que é o seguinte, quem é que alimenta, então, com dados, esse banco de dados, essas informações, para que elas estejam disponíveis no portal da transparência? Eu te pergunto isso porque até então a grande crítica em relação às emendas parlamentares era justamente a falta de rastreabilidade e não só, às vezes, o próprio governo não saber exatamente o que estava indo, né, essa digital para onde. Agora, quem alimenta isso e mais, se não alimentar, queria saber se tem um prazo, e se não alimentar, haveria algum tipo de consequência para quem não prestar as informações dentro de um prazo, que eu não sei nem se existe, ministro? Débora, obrigado essa pergunta, ela é bem relevante pelo seguinte sentido. Essas informações sobre as emendas parlamentares, sobre os usos dos recursos públicos de uma maneira geral, a grande maioria delas já está no portal. Sempre esteve, digamos assim, ou está há algum tempo, digamos assim. A questão é, primeiro, a possibilidade que a gente tem de reorganizar essas informações e permitir que haja um acesso mais amigável para a população de uma maneira geral, ter esse acesso a essas informações. Isso é uma coisa relevante. A outra coisa eventualmente, as situações em que você tem, que é o debate, inclusive, sobre a RP9, a RP8, né, que é chamado emendas de comissão, ou popularmente conhecido como orçamento secreto, que foram objeto da decisão do ministro Flávio Dino, que essas emendas fossem publicados os patrocinadores dessas emendas, que são aqueles parlamentares que fizeram, na verdade, a proposta daquela emenda que, no fim, virou uma emenda de relator, por exemplo. Nessas situações específicas, como eu acabei de dizer, que o portal não inventa, a gente coleta e recebe as informações, a gente vai precisar, obviamente, receber essas informações para que nós possamos colocar no portal as informações sobre os eventuais patrocinadores de cada uma dessas emendas. Ministro, deixa eu aproveitar a presença do senhor antes de liberá-lo. Tem uma última questão, aproveitar a sua presença, pelo fato de que a CGU faz parte enfim, é o principal responsável aí do governo de negociações dos acordos de leniência das empresas envolvidas nas investigações da Operação Lava Jato. E sexta-noite houve um novo capítulo dessa renegociação
das leniências de uma série de empreiteiras, Novo Honor, Andrade Gutierrez, Engevix, entre outras. Isso significa que esta novela terminou ou ainda tem algum capítulo a mais, algum ponto ainda a ser negociado para que essas empresas, enfim, possam ser consideradas regulares para poderem atuar novamente e, claro, né, dentro de regras que permitam que faça que não se tenha nenhuma outra situação de irregularidade que levou à necessidade dessas leniências. Yuri, da perspectiva da CGU e da AGU, essa negociação terminou, essa renegociação terminou. Tá? Então, assim, nós agora estamos só fazendo encaminhamento, digamos, burocrático dos documentos que precisam ser enviados ao Supremo Tribunal Federal para que o ministro relator, o ministro André Mendonça, possa providenciar, dada a sua avaliação sobre os acordos, a homologação desses acordos perante os outros ministros do Supremo. E aí a discussão toda depois disso se torna uma discussão que a gente nem pretende que ela aconteça, né? Mas qualquer discussão que exista depois é uma discussão que é decorrente dos pagamentos das parcelas desses acordos, que é isso que a CGU e a AGU vão fazer daqui para frente, a partir do momento que esses acordos forem homologados. Ministro, muito obrigada pela pausa. O ministro está ao vivo de Nova York, fez uma pausa na agenda relacionada à ONU, está na comitiva presidencial. Muito obrigada por o senhor fazer essa pausa para falar conosco. E a gente segue sempre aí nesse assunto das emendas, que é muito importante para a gente. Nós conversamos com o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho. Obrigada, ministro. Obrigado, Débora. Obrigado, Yuri. Obrigado, um bom retorno ao Brasil, ministro.